Bom, estou aqui hoje de novo, nesse dia 16 de abril, para continuar a minha narrativa dos, dos acontecimentos na minha vida. Então, você diz assim, por que você, Pedro, resolveu antecipar isso agora? Bom, tá tanta gente morrendo aí, eu não sei. Eu não sou imune, eu não sou o Bolsonaro, né? Sou um ser mortal, né? Então, assim, então vou relatar esses fatos, né, na vida da gente, que, assim, ó, quando Deus começou a interagir com o mundo, com o ser humano, né, Deus interage com Noé, inspira Noé escreve a sua história, vai relatando um capítulo em capítulo sua história da caminhada. Tem a história da Torre de Babel, está tudo escrito na Bíblia. Deus fala com Abraão, Abraão escreve uma história caminhando na Metapozônia. Enfim, Deus vai caminhando, depois Deus se revela àquele povo escravo no Egito, da história de José, vendida pelos irmãos no Egito, que depois se torna essa história, esse best-seller, né, toda a história da salvação do povo de Deus, atravessa. Então Deus, Deus vem, fala com o povo e o povo responde, relatando seus fatos. Enfim, a gente fala da história da maior de todas, é Deus ter vindo do céu, encontrou uma mulher que disse o seu sim, aquilo que a gente fala, quando a gente vai, o sim de Maria, é o sim que nós dizemos, quando a gente vai lá dizer o sim para Deus, com a sua esposa, para viver com ela até que a morte nos separe. E quando o anjo disse para Maria, um convite, porque ele disse assim, quando tem coisa que Deus não pergunta, certo? É os matos, os santos, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Então a história de o filho pródigo, que vai vender tudo, a Bíblia, ela é escrita num contexto de vivido, de dor, de tragédia, a história de Salomão com Betsela. Enfim, eu podia enumerar aqui a Bíblia assim, não existe um Deus que tenha se revelado no mundo que não fosse com o ser humano. Não tem essa história. Então, assim, para começar minha história, eu vou falar do filho, do meu filho mais novo, que é o Vanderlei. Então, o meu último filho não estava dentro dos nossos planos para nascer. Então você diz assim, poderia ter havido uma repulsa na vida do nosso filho porque nós não planejamos? Não. Não sei, talvez não tenha nada a ver com isso. Assim, a gente não quis, não planejou, com tantas mulheres que a gente vê que ficam grávidas, solteiras, mas elas têm seu filho, amam o filho, e esse filho, ele é exemplar, é doutor, né? Não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, o meu primeiro filho, o último, né? Então, aquilo que eu disse, quando uma criança nasce sem afetividade para tomar a iniciativa para amar, ele vai buscar naquela pessoa. Mas existe também, quando uma pessoa tem um trauma de um distúrbio, ela tem um distúrbio e ela usa aquele distúrbio para captar na outra pessoa o mesmo distúrbio. Isso se há esses opostos. Então aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa, quando fomos fazer os nossos exames de tudo que estava acontecendo para a gente, que a gente foi em tudo quanto é lugar, não achava o que estava acontecendo. Então, na minha foto aqui, o seu Pedro é ativo, porque tem as partes vermelhas que é a iniciativa para mato, tomar a iniciativa para reagir em toda forma de situação. Ser ativo. Aqui eu tenho a foto do ser passivo, que é a Dona Gilda. Essa pessoa que não reage diante de fatos, não toma iniciativa. Você é aquela pessoa sempre espera de uma pessoa
uma resposta, uma resposta satisfatória para ela, a pessoa passiva, o ativo e o passivo. Eu sou passivo, eu sou ativo, casei com uma mulher passiva. Então, através da constatação, né, que eu falei que há uma possibilidade na natureza humana, de toda a natureza, que nós podemos antecipar, prescrever a natureza, toda a nossa, escuta só, toda a nossa natureza humana está prescrita, mas não está revelada. Sim, toda a natureza está prescrita. E por algumas pessoas, a natureza prescreve isso para ele em capítulo, antecipando coisas. Ah, é? Pois é. São pessoas suscetíveis que olham para uma pessoa e fazem um diagnóstico. Porque daí um dia eu fui confessar com um padre, um dos maiores padres que eu posso dizer para vocês, um sacerdote, que foi o Frei Ártico. Quando eu falei com esse padre, o Frei Ártico, não sei se esse homem tinha estudado, né, como agora tem doutor aí que estuda lá na Universidade dos Estados Unidos, como é que é? A arte, né? Raico Parta, vamos supor. Então esse Frei Ártico, quando eu fui lá um dia, esse Frei Ártico foi esse que fundou a igreja em Santa Teresa, não tem aquela igreja bonita lá que tem aquele senhor, aquele pretinho lá, com a cruz nas costas. Então assim, um homem aprofundado na tese do ser humano que não se vê. Então são coisas que eu relato assim. Então quando eu comecei a retirar com o Vanderlei, na primeira etapa, né, eu comecei a prescrever no meu filho algo que ninguém via, um comportamento. Foi quando ele tinha 8 anos para 9 anos, que eu fui na escola, a dona Laurita, ela mandou um bilhete, mas eu estava muito atucanado, eu não estava por aqui, e às vezes eu ficava fora, e depois um dia eu cheguei e fui de surpresa na escola. A dona Gilda assim, a dona Laurita quer te falar contigo lá na escola, mandou chamar lá. É porque o teu filho anda faltando escola, daí... Não, ele não falta na escola. A mãe manda ele todo dia, disse, mas ele está faltando aqui. Então foi aí que então a gente constatou que ele pegava 2 amigos aqui e ia beber vinho ali para cima. Ali onde tem o camelo. Está entendendo? Então quando um pai, gente, tem um filho que ele nasce propício, seja uma jovem na prostituição, seja, gente, a natureza prescreve a vida de todo mundo, não tem nada como aprendizado. Muitos jovens estão dizendo aí, as pessoas dizem que tem jovens que não têm oportunidade de estudar porque são pobres. Mas agora está provado que tem universidades no Ceará que estão superando os maiores centros da universidade, que vem privado, das universidades, das escolas pagas pelo governo. Jovens que estão se destacando, quer dizer que logo essa lógica aí não está tendo do aprendizado humano, de cultura, de ensinamento, aprendizado do pai. Eu não estou dizendo, não quero tirar minhas dúvidas que dentro do lar nasce, o pai acrescenta no filho, como a história do filho pródigo, que vai embora, né, e bota tudo fora, depois aceita, mas quando chega em casa, os irmãos mais velhos, os ignorantes, não aceitaram o irmão. O pai deu uma túnica para ele. Então, essa constatação. Quando o Vando tinha, bem cedo, ele namorou com a Thelma, então ela era passiva e ele passivo. Tá entendendo? Então, essas 2 pessoas, o resultado de 2 pessoas passivas se casando pode não dar certo. A não ser que tenha algum recurso de pessoas, ajuda, né? E parente, não, ajuda aí, caramba, tudo bem, vocês têm filho, tá? Então, quando a minha preocupação era fazer o que eu fiz. Era levar meus filhos no altar e casar todos os 3. Graças a Deus que eu fiz isso. Não deu certo, mas o seu Pedro tomou a iniciativa.
casar no altar, lá, como Deus quer. Então, logo no começo, eu comecei a constatar no Vanderlei uma ausência. Então, eu comecei a perceber que ele se inspirava na mãe. Mas como a mãe tinha essa coisa passiva, e ele era passivo, então, quando um queria uma coisa do outro, ela dava tudo para ele, porque que ele não tinha. Para dar, ela também não tinha. Isso aí é uma coisa que os psicólogos podem analisar. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, isso daí vai demorar muito. Então, quando tinha 7 aninhos, eu passei por cima dele com o caminhão. Ah, seu Pedro, foi a primeira manifestação. E ele estava sentado, eu tinha abrido a porta do caminhão e nós estava descendo uma ladeira para carregar um material em outro lugar. Mas o Peter estava junto. Não, o Valmozinho. Esse meu amigo que morreu lá na Serra da Santa, lá antes de São Paulo, lá em Recife, lá parece. Eu não pude ver ele. Eu não pude abrir o caixão, ver lacrado lá. Esse rapaz, ele foi um irmão para mim. Inclusive, ele cuidava do meu filho dentro do caminhão, que eu levava a madeira. Quando eu levava ela para casa da Nilza, que eu tive empregado aqui, irmã, pessoas, mas você sabe, né? Então eu não tinha muita confiança, e eu levava ela para casa da Nilza e eu trazia meus meninos e botava dentro do caminhão. Lá, trabalhando. Então o Pita, esse o Valmozinho, poxa, um cara sensacional. Então aí, descendo assim, eu acho que no fundo do caminhão tinha areia e na curva era para a direita e era meio torto para o lado esquerdo. Quando eu estava fazendo a curva ali, eu tinha só 1 metro de areia dentro do caminhão, que o caminhão tomba, ele escorrega e como o caminhão estava fazendo a curva, do pneu, como ele estava sentado bem no começozinho da carroceria e o pneu, a parte de trás do pneu traseiro estava para trás, quando ele cai para frente ali, ele cai assim para frente e o pneu passa por cima das pernas de mim. Então quando eu não quis saltar do caminhão, assim, fiquei pregado assim, bem paralisado. Que quando eu saí do caminhão, que eu dei uma volta assim, eu tenho o pressentimento que lá tem um pé de... Porque o degrau do pátio era 2 degraus, um degrau de 4 metros de altura e depois tinha uma descida. Essa descida que eu estava descendo para ir para a parte de baixo. E lá tem um pé de vassoura, um pé de goiaba, uns arbustos. Eu tenho impressão que eu tinha visto Nossa Senhora de Fátima lá. Mas foi um lance tão rápido, porque eu já estava interagindo com Nossa Senhora, já estava rezando o rosário. Então eu não sei se isso aí foi uma projeção minha. Quando eu peguei ele, eu não quis olhar. Nós usava lá no barraco, assim, o barraco é uma bagunça, né? Lá tinha um negócio de sal, dentro de uma vasilha, era um negócio assim redondo de barro, e tinha uma toalha lá que a gente às todo mundo usava, qualquer um usava. Eu peguei um punhado de sal, né, assim, e espalhei na toalha, molhei com água e amarrei nas pernas dele e trouxe para casa. Botei ele sentado assim, deitadinho no banco do caminhão e vim em casa. E chegando aqui, eu com ele no colo, meu Deus do céu, né? A mulher tinha aquele negócio de pânico. Ela dava um desespero, né? Aí disse, calma que não foi nada, calma que não foi nada. E eu assim tranquilizando ela, né? Quando eu sentei o menino na cadeira, que eu tirei o pano, só tinha a marca das borrachas do caminhão e ele ficou de pé, saiu andando. Gente, dá uma coisa na gente, não tem para explicar. Foi o tal do causa do milagre eucarístico. Não tem, entendeu? Uma coisa tão grande que parece que o mundo
se abre de você ver uma coisa, um fato inexplicável para explicar. É aquilo que muitas pessoas inventam uma mentira para não acreditar na verdade. Foi o que aquela história que quando Jesus foi roubado do túmulo, os apóstolos foram lá de manhã, não viram? Mandaram soldado dizer que pagaram 2 soldados, 3 lá para dizer que os apóstolos tinham roubado o corpo de Jesus, e essa notícia repercute até hoje. O improvável, o fato das evidências, quando você não quer acreditar numa verdade, você fica tão perturbado que inventa uma mentira. Isso lá, né? Nessa história. Então, quando isso me deu algo dentro de mim, então quando depois, um dia, estavam começando a fazer o trevo da Fuquilinha e a luz Fagundo tinha sido interrompida no frente da Concretex ali. E tinha uma montanha e os outros 2 irmãos já tinham vindo embora. Não tinha ido com ele. Naquele dia foi só ele comigo. Os outros eram maiores. Não, acho que ele estava na escola, Aí ele, como ele não estava na escola, meio-dia, e eu ia de tarde com ele. Assim a gente fazia essa alternativa. Aí ele foi comigo. Aí, quando a gente saiu lá perto umas 6 horas, e ele começou a pedalar a bicicleta, ele foi andando na minha frente com maior rapidez. E eu gritando com ele. Parece assim que ele tinha saído fora do barco. Pedalando, eu gritei com ele, nada, ele pedalando a bicicleta, subiu aquela montanha e pum, lá pro lado de lá de baixo. Meu Deus do céu, eu juntei esse menino lá de embaçado, daí um motorista da Concretex viu, esse motorista, como tem gente boa, né? Esse motorista da Concretex levou a gente no hospital regional, E ali no hospital regional, o médico, eu comecei a fazer pergunta, como é que tá? Assim, calma, rapaz, eu tô nervoso. Aí, que assim, enquanto não me dá uma resposta, aí o médico, eu disse, médico, como é? Bateu a cabeça? Disse, vamos, filho, você diz o seguinte, já que tá tanto fazendo pergunta, vamos examinar. Aí ele botou uma lanterna assim nos olhos. Ó, se aquele negócio preto ali, ó, tá vendo? O médico assim ficou me estudando. Sabe, para tu tranquilizar o pai. Se essa menina dos olhos tiver delatada, ele teve um traumatismo craniano. Vamos ver. Ele examinou os dois olhos do menino, não estava não. Ó, não teve nenhum traumatismo craniano, você pode ir embora com o menino. Ele estava assim meio cambaleando ainda. Mal tinha. Tá entendendo? Então um dia, houve um buchicho aqui, o irmão dela chegou aqui, porque eu sou sempre aquela pessoa que procurava, né? Uma vez o meu irmão ligou, ó, Pedro, vem aqui que a tua irmã quer ir embora, não sei o quê. Aí eu fui lá, fazer as pazes. Aí um dia, eu sempre fui requisitado para as coisas polêmicas, as coisas difíceis. Aí o irmão dela chegou aqui e disse assim, ó, na casa da Dona Gita parou ali, que a Maura tinha ido embora. Foi lá pro Córrego Grande, lá onde ela trabalhava, na casa de uma senhora. Aí, conversando aqui, tomou um cafezinho, só, vamos lá. Vamos lá então, vamos lá conversar com ela, vamos ver, com calma. Deixa que tu não aparece lá, deixa eu primeiro. Diz onde é que ela tá, daí eu vou lá, converso com ela, que ela tem as crianças, tudo, vamos conversar, numa boa, tudo, tá, vamos conversando. E quando eu saio daqui, os 3 filhos estavam agarrados no para-choque do Fusca, do Fusquinha, tá? E na hora que eu embarco ali, eu já estava um pouco meio assim, nervoso. Eu arranco o carro, mais ali perto da curva da Serralheira Isabelita, os 2 saem. E ele não sai. E a minha mulher tem pânico, e ela sai gritando daqui. E o menino foi agarrado atrás do Vanderlei, grudadinho no para-choque do carro. A primeira curva que eu fiz não estava muito rápido. Né? Que eu tinha que trocar de marcha, não estava muito rápido. Os outros 2 conseguiram sair. E quando eu começo a acelerar ali, que eu faço a outra curva, da rua Bosqueta lá em cima, foi daí que então o carro rabiou, foi daí que eles, com o impacto, ele saltou para lá. E eu não vi. Fui embora. E disse que ali, ela desmanhou ali, a Carmelita, agradeço a Carmelita ali, que ela socorreu ela, né? Daquele susto. Então assim,
Então foram vários acidentes. Uma pessoa nasce, aquela história do José Santana, fez a casa de aço. Isso aí é tudo balela. Pessoas videntes que podem antecipar uma história. Me contaram isso e uma pessoa contou para mim. Fui uma vez no Florianópolis e uma vidente, uma pessoa disse, moço, eu quero ler tua mão. Não, não quero. Não, moço. Só se tu quiser ler a mão de graça. Ela olhou para minha mãe. Moço, o senhor tem um trauma. O senhor tem um poder especial, ela disse, de ver as coisas que os outros não veem, mas o senhor tem um trauma. Talvez seja esse trauma. Você quer? Não sei o quê. Aquela pessoa nunca tinha. O que ela disse aqui? Então, com o tempo, o Vanderlei, acompanhando ele, a incidência de bebida era muito grande. Então, esse menino casa muito cedo, com 17 anos, com a Thelma. Né? Casa grávida já. E um dia disseram para ele que ele estava na Pinheira, porque assim, ela queria trabalhar num hotel, ele não queria. Tu vê quando, ou seja, veja assim, quando uma mulher desobedece à ordem do marido, da qual Paulo fala, ela não é escrava do homem, mas é bom obedecer para evitar tragédia. Ela vai trabalhar no centro, lá no motel de camareira, à noite. E alguém liga para ele está na Pinheira, alguém liga para esse menino, lá, disseram que foi umas 4 horas da tarde, que a mulher dele estava no centro, não sei o que, não vou dizer o que eles falaram. Ele sai da Pinheira, parece que esse cara faz da Pinheira até aqui meia hora, até no centro. Agora, o que ele viu lá, eu não sei porque ele nunca me contou. E isso, ele nunca me contou. Por mais que eu insistisse. Ele chegou aqui, em casa, entrou aqui pela porta, e ela chegou em casa, e ele ficou 3 anos morando comigo aqui, e ela ali. Não, 3 anos, peraí. Não, porque quando a menina saiu daqui, ela tinha menos de 2 anos. Quando ela foi embora. Foi quase 1 ano que o Vando ficou aqui. Então não teve jeito, gente. Entendeu? Quando uma pessoa uma pessoa passiva nunca toma iniciativa de reconciliação. A pessoa não tem capacidade. Por mais que você ama, mas o amor, ele não tem um amor. A pessoa passiva não tem amor condicional. Esse outro estudo também, que não toma iniciativa. Entendeu? Ele não quis mais. Não teve jeito. Até que a gente fez um acordo aqui, pacífico, porque ela é uma pessoa boa. Eu queria, quantas vezes eu tenho um carinho por ela, até hoje, pela Thelma. Ela não casou, veja só, ela não casou enquanto ele era vivo. Porque eu sempre disse assim, porque aí, essa coisa de repulsa, então, quando eles se separaram aqui, o dia, a dona Gida sumiu daqui, eu pensei que porque ela tinha tentado suicídio 2 vezes, eu me lembrei, bom, agora, não adianta eu sair daqui agora sem saber desesperado para onde é que ela foi. Vou só esperar a notícia para amanhã ver o que se ela jogou o carro com uma BR aí, no penhasco, não sei. Ela voltou no outro dia. Então, não teve jeito do Vanderlei se reconciliar, por mais que o pai tentasse. Então, depois da separação dela, então ele começou a ir para essas baladas. Comprou um carro aí, bateu o carro várias vezes. Então, assim, o Vanderlei tinha uma doença, que foi um vidente disse para mim. Eropsia, não sei, essa pessoa disse isso para mim. Por exemplo, ele gelava as pontas dos pés e das mãos.
Ele sempre teve isso, num tempo frio. Disse, Vanderlei, o que é isso que tu tem, meu filho? Gelava e ficava meio escuro, a extremidade dos pés e da mão. Sabe, pai, não, eu queria sempre que ele fizesse um exame, que eu queria saber se ele tinha uma neurose ou uma psicose, como o meu irmão teve, né? Mas não. Então, assim, um dia, depois que se separam, ele vai trabalhar com a Sandra, aqui na barreira, aqui eu chamo de Coreia. E lá tem um tal de João, que eu acho que ele andava usando droga, não sei o que, não sei. Ele estava andando, mas eu tinha falado com ele, com esse João, e eu falei umas coisas para ele, porque naquela época eu era um cara meio animalesco mesmo. Depois é que isso foi acalmando. Eu tirava satisfação mesmo. Ele, apesar de ser pequenininho assim, mas era... Eu era meio. Então, eles fizeram uma festa lá, entre 4 ou 5, no fim de semana, um sábado, e beberam. E chegou o fim do dia, nada do Vanderlei chegar aqui. Nada do Vanderlei chegar aqui. Liguei passando, não, ele foi embora. Todo mundo foi embora. Fui na casa do João, não, ele foi embora. Cadê ele? Aí, depois de procurar, depois de tarde da noite, umas 10 horas da noite, nada de encontrar o Vanderlei, eu fui lá no galpão da Sandra, entrei por trás e pulei o portão e o carro dele estava lá embaixo, dentro da garagem. O carro rodou. E com aquele rebuliço tudo ali, e eu chamei. Eu disse, ele tem que estar aqui dentro do carro, não estava, ele tem que estar dentro do galpão. Eu consegui lá entrar pelo basculante, entrei lá e ele estava deitado, de bruços. Mexi, lá, cá, pra lá, nada. Entendeu? O Vanderlei entrava em coma, não era muita bebida não. A bebida dele, ele apagava ele. Aí o que eu fiz? Joguei um baldado em cima dele. Cara, parece que aquilo foi um tapa na cara. Ele despertou, sentou, assim, todo molhado mesmo. Ele mal olhou para mim. Eu acho que ele nem me reconheceu. Saiu sem a camisa, entrou nesse carro bordô, deu uma ré, saiu naquele portão e foi para aquela banda lá. Meu Deus do céu, agora o bicho pega. Bom, naquela hora da noite... Bom, aí em casa fiz um chá de camomila para dona Gilda. Ela não se aguentava em pé. E eu ali, aguenta, seu Pedro. Aguenta as pontas, filho. Aguenta as pontas, aguenta coração. Aguenta coração. Aí no outro dia chegou. Falei, não. E aí, a mãe abraçou ele, chorou, meu filho, quem fizesse isso com a gente? Tá. Aí ele disse, mãe, não se preocupe comigo não. Ele era um homem trabalhador. Aí, pronto, estou trabalhando. Aí eu ia lá buscar a menina. Aí nisso ele conhece outra moça. Porque assim, eu sempre namorei com a minha primeira mulher. A minha namorada tinha um final A. Tá? A dona Gilda tinha um final A. E eu me encantei por uma pessoa aqui que também tinha um final A. Só capaz de falar o nome. E o Vanderlei seguiu mesmo do pai. A Thelma e a Adriana. Já os outros meus dos filhos já não. Os aí já é Elisete e Deisiane e a Josiane. Não tem nada com A. Então, sei lá, é uma coisa assim, assim, ó. Eu e a dona Gilda, 13, ela 13. 13 mais 3 dá 26, ela morre dia 26. Ela teve 13 dias internada.
Esse 13 é uma coisa, né? Então, eu também fui batizado dia 23, casei-me dia 23. Isso é uma série de números. Então, o Vanderlei tinha esse problema. Então, mas isso é assim, aquele que dizia, tinha laços de ausência de fertilidade. Então, quando chegou que ele conhece a Adriana, essa pessoa foi daí que teve aquela cisma da minha mulher com essa pessoa. E que ela era muito amorosa. Eu estranhei isso, por quê? Porque assim, ó, uma pessoa que tem um grau de trauma dentro dela, ela conhece a safadeza dos outros. Você já pensou que impressionante isso? Sim, eu tenho um trauma por causa da pancada na cabeça e eu conheço a safadeza das pessoas. Só que nesse caso, que eu tive a maior escola, foi o Frei Ártico que disse isso para mim. Meu filho, tu nunca menciona isso para ninguém. Nunca. Né? Esse teu grau aí de ver, meu filho, isso aí é um dom especial de Deus. Tanto pode ser bom para ti como pode ser ruim. Fazer essa avaliação de um perfil de uma pessoa. Então, essa história do Vanderlei, que depois namora com a Adriana, e ele quis desmanchar porque eu disse para ele assim, tu ainda ama tua mulher. É aquela pessoa. Por que quando ela vem aqui vocês ficam discutindo no portão? Porque vocês já são estranhos, vocês não são amados, vocês têm que ela chegar aqui, vocês conversaram numa boca. Essa hostilização de vocês, isso quer dizer que existe uma coisa entre vocês dois ainda. Não terminou. É reato isso aí, meu filho. Aí ele tentou fazer isso. Só que essa Adriana não quis. Pegou e engravidou. Quando ele quis desmanchar o namorado, ela engravidou dele. Aí lascou. A Thelma não casou durante o período que ele estava vivo. Ela só casou agora. Inclusive agora era mãe. Ela não casou. Mérito para ela. Então, mas deixa que o Vanderlei vai montar uma vidraçaria em Urubici. Não deu certo, porque ela não tinha uma gestão de planejamento. Ela era gananciosa, mas ela queria ficar rica em pouco tempo. Comprou uns carros aí, e ficou endividada. Tá entendendo? Ambição, o que é ambição? A pessoa não tem os pés no chão para fazer uma empresa. Ele morando